ali das declarações de José Dirceu. Como é que você vê esse movimento de José Dirceu e essa volta dele? Por um lado, ele buscando justiça, né, extinguir a pena por corrupção passiva e, por outro lado, ele buscando também a resposta política disso, voltando a atuar na política brasileira. Fabiola, o José Dirceu, ele quer a redenção. Assim, ele colocou isso de uma maneira muito clara quando ele esteve no Senado recentemente. Ele não cruzou do Senado para a Câmara dos Deputados de propósito. Ele atendeu o convite do Senado, se eu não me engano, para falar sobre a ditadura, que é um tema caro para ele, né, que viveu todo aquele período, mas ele já disse várias vezes, em várias conversas, que só cruza para a Câmara dos Deputados quando tiver um mandato eleito, um mandato eletivo novamente. Então, ele quer essa redenção, essa resposta das urnas. É, ele sente essa necessidade de receber esse respaldo do voto e ali voltar tendo esse respaldo para dar esta resposta política. O doutor foi muito feliz nessa distinção que ele fez, e aí saindo especificamente do caso de José Dirceu e fazendo uma análise mais geral sobre o processo que a gente está vivendo hoje no governo Lula, sobre a questão das prescrições no judiciário. Ele disse, né, o processo de prescrição ele funciona para que o judiciário se agilize, mas ele acaba, na prática, funcionando para que você nunca tenha uma resposta se foi ou não foi, se existe ou não existe uma culpabilidade. Então, no caso do Dirceu, como o judiciário pode acabar não definindo, o processo acaba simplesmente extinto, ele diz que não teve culpa, você tem uma série de indícios ali no processo dizendo que sim, se você não tem uma palavra final da justiça, você não tem uma resposta para isso. E o que a gente assiste hoje, durante o governo do presidente Lula, e aí existe isso em uma série de processos, em uma série de lugares, particularmente na Petrobras, e em várias outras áreas, é uma tentativa de reescrever a história, de você realmente colocar que vários dos crimes e das investigações e das coisas que apareceram, principalmente durante os anos das investigações da Lava Jato, que aquilo simplesmente não aconteceu. Então, você tem uma tentativa muito forte do governo de colocar o tempo todo que, olha, ali nos processos da Petrobras, dizendo, não, isso aqui foi responsabilidade dos funcionários da Petrobras, você não tinha um envolvimento direto do governo. Se você conversa com o José Dirceu, ele diz, eu não indiquei Renato Duque era um dos diretores da Petrobras que as investigações apontavam que respondia para José Dirceu dentro ali do esquema que tinha se montado dentro da Petrobras. E ele disse que não. Então, assim, você tem todo esse processo dentro do governo de querer dizer que aquilo ali não aconteceu. E uma tentativa disso de reescrever a história. E isso é muito complicado, porque você tenta apagar todo um passado que pode ter tido ali uma série de excessos e de discussões de como o processo A ou B foi conduzido, mas foram casos de corrupção que efetivamente ocorreram. E aí você acaba não tendo uma reflexão sobre tudo aquilo que aconteceu, você não tem um meia-culpa, e a sociedade acaba guardando um pouco isso. Olha, no Brasil tudo se passa impune. Você teve tudo aquilo que aconteceu, você teve todo um processo, aquilo tudo se extinguiu e finge-se que não ocorreu. Você teve recentemente o Supremo respaldando a lei das estatais, foi criada ali naquele processo para impedir políticos de é, tomarem assento, né, nos conselhos e nas diretorias de empresas estatais. Ainda assim foram mantidos os indicados pelo governo,
Mas você teve toda uma tentativa do governo de derrubar a lei das estatais, uma tentativa via liminar no Supremo, depois uma tentativa via conversas tentando pautar isso com o presidente Rodrigo Pacheco, nessa toda essa teoria que existe de criminalização da política, de não, isso não pode acontecer. Então, esse é um processo do Brasil que convive mal com a sua história. Cada governo que chega, ele tenta negar o anterior ao invés de seguir e ir aprendendo com o que passou. E você, Sakamoto, como é que você vê essa questão do José Dirceu, né? Hoje o STF julga a extinção da pena de José Dirceu, pedido feito por ele, um habeas corpus, né? E aí, ao mesmo tempo, esse objetivo dele de voltar à política, de ser candidato e de ele, de certa maneira, conseguir limpar o seu nome e sua imagem, né? Provando, inclusive, a sua inocência. Bem, se ele for inocentado, há uma chance muito grande, né? Eu daria já de ombros assim que ele volta em 2026 a 2027, no caso, para a Câmara dos Deputados, né? É, o que na verdade é engraçado porque o Eduardo Cunha, né, que foi o algoz de Zé Dirceu, ele tentou na última eleição, não conseguiu, não teve voto suficiente, até migrou para São Paulo para tentar se eleger por aqui, não conseguiu, né? Mas é de se eu conseguiria, né? Isso aí não tenho dúvida nenhuma por conta da militância petista. Ele sempre foi um dos principais, dos petistas mais bem votados em São Paulo, né? Então não seria diferente. Agora, independentemente das razões, acho que já e dos problemas, tudo isso foram muito bem expostos tanto pelo Marlon quanto pela Raquel. Se eu tivesse que colocar na conta de alguém pelo retorno se o Zé Dirceu voltar, né, e eu tivesse que colocar na conta de alguém, seria do Moro e do Dallagnol. Eu coloco na conta dos dois e da Operação Lava Jato, né? Vamos ser sinceros, se a Operação Lava Jato não tivesse em determinado momento achado que eles poderiam tudo, inclusive passar por cima da Constituição, passar por cima da lei, né? Agir como se fosse sabe, combinar o jogo entre juiz e procuradores, né? Sabe, fazer toda aquela farra do caqui que eles fizeram, a história da operação teria sido totalmente diferente, né? Se eles tivessem agido dentro da lei, a história da operação teria sido diferente e a punição por condenados relacionada à corrupção, e a punição por corrupção, não só na Petrobras, mas em uma série de outras empresas, não teria acontecido. Se tivesse tudo sido feito conforme os conformes, conforme a lei, né? A 13ª Vara Federal de Curitiba tivesse se atido aos casos relacionados a ela, os casos tramitassem nas varas corretas, não tivesse havido promiscuidade entre o juiz, no caso Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato para combinar caso, para botar, inclusive colocar em dúvida a própria idoneidade de provas no futuro. Tudo isso, se não tivesse feito toda essa balbúrdia, né, a história da Lava Jato, a história da punição de corrupção por esse caso teria sido diferente. A história do Brasil teria sido diferente, a bem na verdade, né? Só que não foi, né? Não foi por quê? Porque no final das contas teve pessoas que se acharam que poderiam estar acima do bem e do mal, né? Na justiça, né? E a gente sabe muito bem que, mas foi por um bem comum. As maiores tragédias, os maiores crimes contra a humanidade também são praticados em nome do bem comum, né? É quando alguém se arvora no direito de chegar e falar, não, não, eu estou fazendo isso porque é dessa forma, caso contrário, não dá certo. Ou seja, se a pessoa passa do parte do pressuposto que não adianta seguir a Constituição, que a melhor forma é pegar atalhos, né? O atalho mais curto que ela vai pegar é a invalidação do próprio processo, né? O Dr. Marlon que me corrija, né? Mas se a pessoa, ou seja, se os atores do direito ignoram as balizas básicas, né? É isso que a gente tem, né? E aí é isso que, tipo, se por um acaso o Zé Dirceu for inocentado, ao invés do pessoal ficar rangendo o dente para o Supremo, né? Range dente para o Moro e range dente para o Dallagnol. Você acha que ele tem possibilidade de ser eleito, Sakamoto?
Ah, se ele for inocentado, eu acho que ele está eleito. Porque é o seguinte, historicamente, se você olhar a votação do Zé Dirceu, o Zé Dirceu tem uma votação. Ele sempre foi um dos deputados federais mais bem votados de São Paulo por conta do PT, né? Por conta da militância petista. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele se elege deputado, se ele for inocentado, né? Se não pesar nada contra ele na justiça, em 2026 ele se elege. Então, né? Porque é muito também do que se falou em relação ao Lula. Por exemplo, hoje o que o Supremo está discutindo é a inocência dele, não é exatamente isso, doutor Marlon? O senhor acredita que, por exemplo, caso isso seja arquivado, arquivado não, mas extinto, pode-se dizer que ele é inocente? Aí, bom, eu acho que politicamente o Leonardo fez a avaliação de que ele pode ter uma votação estrondosa e ser eleito. Agora, ainda haverá outro debate depois dessa decisão do Supremo, caso ela seja pela existência de prescrição. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral separa as consequências do julgamento de prescrição segundo duas circunstâncias distintas. Uma é aquela prescrição do processo que eu mencionei, que tecnicamente é a prescrição da pretensão punitiva, e outra é a prescrição da execução da pena, que é a prescrição executória. Desculpem aí pelo juridiquês. Mas são duas situações diferentes. Quando se discute se houve a prescrição da ação ou se foi prescrito apenas o direito de aplicar a pena. Dependendo da situação, a inelegibilidade ela continua. Se há uma condenação, mas há uma prescrição da execução da pena, há uma continua havendo a inelegibilidade. Mas se a prescrição é do direito de ação, aí nós temos, da própria ação, do processo em si, aí nós temos o restauramento, a restauração da inelegibilidade, da elegibilidade. Então, na linha que a defesa do José Dirceu apresenta, caso sua alegação seja acolhida, ele terá uma avenida aberta juridicamente para se candidatar, sim. Só se a prescrição fosse prescrição da pretensão de executar-se a pena em si, o que não é o caso, porque está se falando da denúncia que teria sido apresentada a desse tempo. Então, concluindo, juridicamente, a depender do que o Supremo decida, será possível, sim, uma candidatura na A próxima candidatura, eleição. sim, doutor Marlon, mas e a inocência? Que é isso que algumas pessoas estão perguntando. Quer dizer, o Supremo está decidindo se ele é inocente? Não, ele não está decidindo isso. Neste momento, não. Como tenho argumentado, o que o Supremo está decidindo é exclusivamente se foram observados os prazos que a legislação fixa para cada etapa da marcha processual, desde o início da investigação até o último dia do cumprimento da pena. Isso tudo está marcado por prazos prescricionais. É Tá. só sobre isso que é o julgamento. A Raquel quer falar. Fala, Raquel. Fabiola. É porque uma coisa é diferente da outra, o julgamento jurídico e o político, né? Se a pena for prescrita, o Supremo não vai decidir sobre a inocência dele ou não, mas o que ele vai alegar numa campanha, eventualmente, é que ele não deve mais nada à justiça. Então, a gente já viu isso sendo utilizado muitas vezes por políticos, né? Eventualmente você tem uma pena prescrita e o político se diz inocente. Com o argumento, ele simplesmente diz: eu não devo mais nada para a justiça. E não deve mesmo, está prescrito. Então, o argumento jurídico ele é facilmente modificado para ser utilizado como um argumento político. E aí eu estou com o Léo, porque uma eleição no legislativo ela é muito mais fácil e mais simples do que uma eleição para um cargo executivo. José Dirceu seria
facilmente eleito deputado, porque ele ainda tem um recall muito grande, ele tem um trânsito na militância petista enorme. Eu fui esse ano na festa de aniversário do PT e é impressionante a força que ele tem. Se ele não atuou na vida pública de uma forma efetiva nos últimos anos, no sentido de estar sendo candidato, ele nos bastidores trabalhou e trabalhou muito. Na última eleição do Lula, ele foi responsável por algumas costuras importantes, inclusive costuras para trazer o Lula mais para o centro. Ele é uma figura muito pragmática dentro do PT, uma figura que consegue enxergar ali a importância, às vezes, de se fazer alianças, de se colocar, do quanto o Brasil não é tão de esquerda quanto o PT imagina. Então, assim, ele tem responsabilidades ali pela vitória do Lula na última eleição importantes, ele fez alianças importantíssimas ali. Então, assim, se ele não está, se ele está voltando Sim. agora para os holofotes, está dando entrevista, está pensando em candidatura, ele nunca parou, eu me arrisco a dizer, exceto o período que teve ali na prisão, de fazer toda essa articulação Sim. política. Então, assim, José Dirceu é um articulador político muito forte e é uma figura ainda muito forte dentro do Partido dos Trabalhadores, e eu concordo com o Léo, acho que ele seria eleito com muita facilidade. Doutor